extrair a maior rentabilidade desses investimentos é um desejo de grande parte dos investidores, inclusive quando a gente fala sobre investimentos em criptomoedas. Então, ver aquelas moedas lá paradas, sem nenhum rendimento, enquanto você aguarda um momento de alta para poder realizar o lucro, é quase como perder dinheiro, deixar esse dinheiro sem estar rentabilizando. Então, acompanhe aqui o vídeo que a gente fala um pouquinho sobre pools de liquidez e que é uma forma que a gente consegue rentabilizar essas moedas mesmo no mercado de baixa, enquanto a gente espera aquela alta para realização. Então, bora lá. Então, pessoal, André aqui do canal Aposentar em 10, e esse aqui vai ser uma série de alguns vídeos no que a gente vai falar sobre pools de liquidez, as melhores estratégias, qual é o conceito por trás disso e como tirar a maior rentabilidade possível para não deixar as nossas moedas paradas, colocar ela para render para a gente. Antes de entender pool de liquidez, a gente tem que estar por dentro um pouquinho sobre casas de câmbio, né? Então, casas de câmbio são aquelas casas, né, que a gente consegue converter uma moeda em outra. Então, por exemplo, caso eu queira viajar para o exterior, eu deposito reais e saco uma outra moeda, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu utilizo o dólar. Então, eu deposito reais na casa de câmbio e saco dólar para poder utilizar no exterior. Quero ir para a Argentina, deposito reais e saco pesos argentinos para ir para a Argentina. No entanto, como é que funciona essa casa de câmbio, né? É só depositar, você não paga nada por isso? Não. Então, a gente tem que uma casa de câmbio, ela funciona da seguinte forma. A pessoa deposita reais, recebe aquela outra moeda de interesse dela, em compensação, a casa de câmbio vai estar recebendo esses reais e pagando naquela moeda de interesse da pessoa. No entanto, a casa de câmbio cobra uma taxa por isso. Então, ela cobra uma taxa e, à medida que as pessoas forem fazendo essas trocas, a casa de câmbio ela vai lucrando com essas taxas. Então, a pool de criptomoedas é semelhante a isso. Uma pool de criptomoedas, aqui eu dou o exemplo de Bitcoin e Ethereum. Então, alguém criou uma pool de Bitcoin e Ethereum, na conversão dessas duas moedas. Qualquer pessoa que for utilizar essa pool para converter Bitcoin em Ethereum, vai depositar Bitcoin e vai sacar Ethereum. E a pessoa que fornece a pool vai estar automaticamente recebendo Bitcoin e pagando Ethereum. No entanto, ela vai estar também recebendo uma taxa por estar fornecendo essa liquidez, né? Então, as taxas, ela é comumente, né, no ambiente de DeFi, comumente chega de 2% a 4% ao mês, com a pool bem estruturada, chegando até de 8% a 10%, dependendo do movimento do mercado, né? Do quanto de volume acontece naquele mercado. Falando em volume, existe também um outro conceito por trás das pools de liquidez, que é sobre o volume que você tem na pool, né? O seu TVL. Imagine, eu tenho uma pool de liquidez sozinho, a pool é apenas minha. Qualquer pessoa que for utilizar aquela pool vai estar pagando taxas só para mim. Então, eu vou receber todas aquelas taxas. No entanto, várias pessoas podem estar fornecendo liquidez para uma pool. Então, as taxas elas vão ser distribuídas proporcionalmente para aquelas pessoas. Trazendo isso aqui um pouquinho mais para a nossa realidade, então imagine que uma pool de liquidez ela pagou $100 de taxa em um determinado período, em um mês, por exemplo, $100. Se só tinha eu fornecendo liquidez naquela pool, eu recebo todos os $100. Agora, digamos que tinha eu e mais uma outra pessoa fornecendo a mesma quantidade de liquidez naquela pool. Cada um vai receber $50 de taxa. Além disso, existe também a relação com o volume que você proporciona para a pool. Não é só pelo número de pessoas. Isso é muito referente à quantia de dinheiro que você aloca naquela pool. Então, por exemplo, alguém que aloca 2 Ethereums numa pool e 2 Bitcoins para fazer essa troca, vai ganhar mais do que alguém que aloca 1 em 1. Trazendo para a realidade é exatamente isso. Uma pessoa, por exemplo, que está sozinha numa pool vai receber, nesse exemplo, $200 de taxa. Já uma outra pessoa, uma que tem um capital muito maior e a outra que tem um capital muito menor nessa pool, a que tem um muito maior vai receber mais taxa do que a que tem um muito menor. Então, quanto mais capital você aloca numa pool, né, quanto mais dinheiro você investe numa pool, mais taxas você vai estar fornecendo. E isso é importante trazer esse conceito, por quê? Porque as pools de liquidez, elas são muito baseadas em faixas de liquidez, né? Então, você consegue criar uma pool, né? Criar essa caça de câmbio para que você forneça a liquidez, né? Que seu dinheiro esteja alocado em uma determinada faixa de preço. Então, por exemplo, aqui, nessa pool, alguém criou uma pool de 25 mil a 30 mil dólares. Enquanto o Bitcoin ele estiver nessa faixa de 25 a 30 mil dólares,
eu vou estar fornecendo liquidez para aquela pool. E o que isso significa? Enquanto o preço do Bitcoin estiver naquilo, eu vou estar ganhando aquelas taxas. Enquanto estiver transacionando dentro da pool. Mas você me pergunta, e por que montar uma faixa e não deixar, por exemplo, de 0 a infinito, que eu vou estar sempre ganhando taxas? Isso acontece porque quando você tem uma faixa de liquidez, você consegue concentrar o seu capital, né, o seu dinheiro naquela faixa. Isso faz com que você tenha melhores rendimentos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas situações. Uma pessoa tem 25 mil a 30 mil, né, a faixa que ele se concentrou, e o outro tem de 20 a 35 mil. Você vê que a faixa de 25 mil a 30 mil ela é mais estreita, né, está mais concentrada. Já de 20 a 35 mil ela é mais larga, né? Então está mais difundida. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma faixa mais concentrada, ela acaba por faturar mais taxas. Isso mesmo. Então, quando o Bitcoin estiver entre 25 e 30 mil, aquela pessoa vai estar ganhando muito mais taxas do que uma pessoa que colocou uma pool de 20 a 35 mil. No entanto, a pessoa que colocou uma pool de 20 a 35 mil, né, fornecendo liquidez nesse intervalo, ela vai estar mais tempo em ativa. Então, por exemplo, se o Bitcoin caiu para 22 mil, a pessoa que estava na primeira pool não vai estar ganhando taxa durante esse tempo. Já a pessoa que estava na segunda pool, né, vai estar ainda ganhando aquelas taxas. Então, o panorama geral é isso. Quanto mais estreito é a faixa, mais taxas ela gera. Quanto mais larga é a faixa, menos taxa ela gera, mas mais tempo em ativa aquela pool fica. E aí vem aquela pergunta: o que acontece com as moedas que eu deposito naquela pool? Né? Então, peguei aqui um exemplo de uma pool entre Bitcoin e dólar. O que acontece com as moedas que eu depositei naquela pool? Então, a pool de liquidez ela funciona da seguinte forma. A pool de liquidez, como as casas de câmbio que a gente falou, é uma medida de troca. Então, ela troca uma moeda pela outra. Então, à medida que o preço ele vai se tornando cada vez maior, né, no caso do Bitcoin, então, à medida que ele vai se aproximando dos 30 mil, nesse exemplo, você vai trocando seus Bitcoins por dólar, você vai vendendo seus Bitcoins. Aí isso faz com que você venda mais caro. Já à medida que o preço ele diminua, né, ele vai diminuindo para 25 mil ou menos, você vai utilizando os dólares que você colocou naquela pool para estar comprando Bitcoin. Então, você está comprando o Bitcoin mais barato. Muitas pessoas usam essa estratégia, a gente vai falar aqui na série de vídeos, para fazer DCA, né, diminuir o preço médio que você vai comprar. Então, por exemplo, se eu comprasse hoje Bitcoin a 28 mil, eu compraria só um Bitcoin. Se eu montar uma pool com o Bitcoin hoje e o Bitcoin venha a cair nos outros dias, eu vou comprar mais do que um Bitcoin, porque o preço médio ele vai diminuindo. As pessoas utilizam isso para tentar comprar mais barato ou até para realizar o seu lucro, né? Então, eu não sei até quanto eu consigo vender o Bitcoin. Então, eu posso montar uma pool e à medida que o Bitcoin for subindo, eu vou estar vendendo de pouquinho em pouquinho. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula sobre conceitos gerais em si, sobre pool de liquidez, né? Então, deixa aqui embaixo nos comentários se ficou alguma dúvida. Lembra também de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. E todas as outras aulas que forem chegando, vocês vão ser os primeiros a ser avisados. Mas antes de finalizar, né, como é de praxe, vamos para a nossa gota. Para quem não sabe, a gota é um colecionável que eu distribuo aqui no canal. E as pessoas que têm esse colecionável têm acesso a prêmios que eu sorteio ou eventos que eu vou distribuir. E para ter esse acesso, basta você entrar em gotas.social. E o código da nossa gota de hoje é conceito pool. Né? Então, falando um pouquinho sobre os conceitos da pool. Clique em resgatar. E pronto, você já vai estar aqui com nossa gota. Basta você vir aqui onde está disponível em breve, mas para você já vai estar disponível. Basta fazer esse resgate. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora para a próxima.